Sabemos que no período gestacional, além de muitas alegrias, ele é acompanhado de mudanças. Na temática sobre saúde da mulher, hoje nós vamos continuar com o Dr. Helder falando sobre os cuidados e sobre prevenções nesse período. Tudo bem, Dr. Helder? Tudo bem, muito obrigado aí por esse momento novamente. Bom, Dr. Helder, nós sabemos que além da alegria e da felicidade nesse período gestacional, muitas vezes ele é acompanhado de alguns sintomas, náuseas, dores de cabeça, algum tipo de desconforto. Qual é o risco da automedicação nesse período? Nessa primeira fase, né, que é o primeiro trimestre, onde que o embrião está se formando, ele pode estar sujeito à influência de várias drogas, né? Então é um período que a gente evita ao máximo ter qualquer tipo de medicação. Algumas drogas a gente sabe e tem segurança de utilizar nesse período porque são situações que a gente precisa abordar, controlar, porque pode afetar tanto além do físico, emocional e às vezes também questão nutricional, né? Então a gente tem que abordar. O ideal é que ela tenha um obstetra, que ela tenha um profissional a acompanhando para indicar essas medicações que podem ser utilizadas. Muito se fala a respeito do risco de aborto nos 3 primeiros meses. Isso é um mito ou realmente pode acontecer? O aborto ele pode acontecer num número razoável de pessoas e muitas vezes a gente não consegue ter um diagnóstico, uma causa. Normalmente é porque aquele embrião não estava sendo bem desenvolvido, alguma coisa estava dando errado ali por um problema na própria fecundação ou naquele óvulo específico ou naquele espermatozoide específico que ali a hora que começou todo esse processo não estava indo bem. E aí a natureza é sábia, ela prefere eliminar naquela situação e dar outra oportunidade, né? Então acho que é muito importante, a gente tem um número razoável de mulheres que têm aborto, né? Principalmente na primeira gravidez, e que não significa nada em relação à possibilidade futura dela engravidar. Se for bem conduzido, ela ter assistência certinha, passa-se um tempo, ela vai engravidar e tem uma gravidez tranquila, sem problema. Nesse caso, onde não há identificação do motivo do aborto, tem um tempo recomendado para que ela possa engravidar novamente? Normalmente, em 1, 2 meses, ela já pode engravidar, não precisa realmente ficar esperando muito tempo. Sempre ela estando em acompanhamento, né, vai haver uma avaliação por parte do médico se não teve nenhuma situação específica ou alguma doença associada, ou mesmo nos exames que ele vai fazer, nos exames pré-natais, se não vem alguma infecção, se não vem alguma situação que pode predispor a isso. E tem algum cuidado especial que ela possa tomar em casa para prevenir isso? Alguma coisa especial que ela possa fazer durante esse período dos 3 primeiros meses? É ter uma vida normal e saudável, né? Eu costumo dizer muito que gravidez não é doença. Sim. Né? Então não é uma situação de ter que ficar só deitada, né? Diminuir ou eliminar algumas atividades. Não é época de excessos, né? Mantenha o que você faz, claro que procurando ter uma alimentação saudável, né? E hidratar, né? Bastante, que é o suficiente, né? Para que você esteja ajudando a passar esse período. Mas se houver um abortamento, na maioria das vezes, né, ele iria acontecer. Né? Então isso é mais importante até para que a gravidez, né, comece bem, continue, mas muitas vezes se tem um processo ali que está levando a um aborto, ele vai acabar acontecendo e vai ter outra chance e vai dar tudo certo. Em relação ao sangramento, é normal acontecer ou ele pode ser um sinal, algum alerta, por exemplo? Ele pode ser um alerta, mas é normal também. A gente tem situações onde que às vezes você tem uma implantação mais baixa, ou mesmo a fase de implantação, que é quando a placenta está aderindo ao útero, desenvolvendo ali os vasos sanguíneos, então às vezes dá algum sangramento. Então não é raro você ter isso, né? Agora, o sangramento pode ser também, né, um sinal de que está começando a descolar, então pode ser um sinal de que pode estar começando um processo de abortamento. Então, teve sangramento, deve procurar o médico para dar uma olhada, explicar direitinho e acompanhar. Normalmente, no ultrassom
já também ajuda a definir se está tendo alguma área de descolamento, né? Se o embriãozinho está lá bonitinho, está dando para ver já os batimentos cardíacos, né? Que começa depois de determinada fase, 4, 5 semanas. Então a gente tem essa ajuda também a nível de exames, né? Para nos dizer se a coisa está caminhando bem. Em relação à gravidez numa idade avançada, para o primeiro filho, realmente existe um risco? E qual que seria a média dessa idade para que haja um cuidado maior na primeira gravidez? As coisas mudaram, né? Então isso aí, quando eu comecei na obstetrícia, a gente tinha aí uma gravidez considerada ideal até os 30 anos, né? Hoje, muitas e muitas mulheres, né, já engravidam depois dos 30, 35, né, e já tem um número considerável de mulheres engravidando em torno dos 40 anos. Mas a gente sabe que realmente, né, algumas patologias, algumas situações, elas acontecem mais com mulheres acima de 35 anos. Então, eu considero uma idade ideal em torno de 35 anos, o que não significa que ela não possa engravidar depois, numa primeira gravidez. Agora, depois dos 40 anos, a gente tem que lembrar da questão da síndrome de Down, que é uma realidade. Não quer dizer que a chance maior que ela tenha de ter uma criança com síndrome de Down, mas aumenta a chance em relação à chance que ela teria antes, né, dos 40. Então essa que é a relação. E outras questões, como o próprio abortamento, como a doença hipertensiva, né, da gravidez. Então essas, né, com a avançada idade, isso tem uma chance maior de acontecer. O próprio estilo de vida dessa mulher, por exemplo, próximo aos 40 anos, em relação à atividade física, boa alimentação, isso também deve interferir, né? Com certeza. Com certeza. E uma coisa aqui que nós não falamos e que é fundamental, né, para isso é o cigarro, né? Cigarro é uma situação... Bebida alcoólica. Bebida alcoólica realmente deve evitar. E o cigarro, esse assim, está associado a problemas desde o abortamento do primeiro trimestre até os problemas no fim de gravidez. Então, assim, cigarro, a meu ver, ele tem que ser proscrito, quer dizer, não pode mesmo. De forma nenhuma. Pronto. É possível a mulher ter um diagnóstico equivocado de menopausa e ela ficar grávida? Ou ela ficar grávida no período inicial da menopausa? Na realidade, o que acontece é isso muitas vezes. A mulher acha que entrou na menopausa e ela engravidou. A mulher, ela já está próxima aos 50 ou depois de 45, né? E aí ela para de menstruar e achou que, né, que está na menopausa e realmente engravidou, ganhou uma surpresa. Acontece também, às vezes, dela já está em processo já no climatério, o ovário não funcionando direitinho, então às vezes não está ovulando direito, fica um tempo sem ovular, aí ela já fica mais relaxada e depois ela tem uma surpresa. Porque normalmente a mulher ovula antes de menstruar, né? Então ela pode estar sem menstruar um tempo, aí ovulou, ela iria menstruar, só que aí engravidou, então aí pode acontecer. Em relação à carne crua, por exemplo, sushi, carpaccio, ou seja, esse tipo de alimentação para a mulher grávida é de fato proibido? Ela não pode consumir? A carne, principalmente, a gente tem a carne de boi, né, e de porco, deve-se evitar, né? São doenças que podem atingir o neném, né? Normalmente não trazem muito problema para a mãe, mas podem trazer problema para o bebê. Então a carne, ela deve ser evitada, a carne de boi principalmente, deve ser evitada ser mal passada nesse período, né? O peixe nem tanto, as pessoas estão acostumadas e tal, eu acho que não tem problema. Mas a de boi, que as pessoas às vezes também, né, têm esse hábito de comer ela mais mal passada, na gravidez deve ser evitada. Normalmente em relação ao parto normal, parto natural, cesariana, realmente a mulher pode escolher qual parto no início da gestação ela quer, que ela tenha a intenção, e quais as diferenças entre eles? E por que a cesariana também não é tão recomendada? Os médicos optam talvez pelo parto normal. Na realidade, assim, ela poder escolher, ela pode, né? É um direito da mulher poder escolher. Como é direito do médico também não querer atender a esse pedido numa primeira gravidez, já no início da gravidez. Mas é uma situação que tem que ser colocada
no início, né, um acordo entre as partes, né, entre o paciente e o médico, e aí, a partir daí, se houver o acordo, ótimo, não tem problema. Se não houver, aí, né, eu acho que a paciente tem aí o direito de procurar um médico que atenda às suas necessidades. Mas eu acho que é questão realmente do bom senso e de saber que o parto normal ele é natural, né? O parto normal é o que realmente a natureza coloca como de melhor para o neném e para a mãe. Tem uma série de fatores envolvidos nesse momento, inclusive da ligação entre mãe e filho. Então, eu acho que assim, deve-se sempre dar a oportunidade do parto normal. E ter a cesariana como um excelente recurso, né? Se vê que está aumentando um pouquinho mais o risco, né, do parto normal. O parto natural, que é o parto realmente, às vezes, até tem sido feito em casa, sem anestesia e tal, é muito também da questão da opção da mulher e do médico. Tem médicos que ficam confortáveis e eles apoiam e trabalham bem esse tipo de parto, e tem médicos que não, né? Eu acho que há uma evolução na medicina em relação à questão da anestesia. Hoje a anestesia no parto ela é muito segura, muito tranquila. A mulher pode ter um trabalho de parto assim, muito tranquilo, sendo feitas as anestesias na dose certa e, né, ela durante o trabalho de parto e tal. Então isso é muito bom. Eu acho que ajuda muito as mulheres, né, evita um sofrimento muito grande. Agora, tem mulheres e tem médicos que realmente ficam muito confortáveis, tem mulheres que querem, né, que querem ter essa experiência, né? Então, tudo depende disso, do preparo do profissional e do preparo da paciente. E também de como foi aquele período dos 9 meses. Claro, eu acho que tem indicações, tem situações que acontecem durante a gravidez que aí o médico tem por obrigação indicar, às vezes, uma cesariana ou indicar que não que o parto natural não está bem indicado devido a algum tipo de risco, né? Então isso com certeza, esse parto é para aquela gravidez que correu tudo muito certinho. Eu acho que assim, o parto natural ele é indicado para muitas pessoas, acho que corre muito bem, mas eu particularmente acho que sempre deve ser feito em ambiente hospitalar. Muitas mulheres têm dificuldades em relação à amamentação. Existe algum preparo dos seios para que possa vir a facilitar isso quando o bebê nascer? Sim, eu acho que fortalecer os mamilos é importante. As velhas orientações funcionam muito bem, que é a exposição ao sol. Então, acho que isso é importante. Se você puder tomar sol direto no mamilo, isso ajuda. E com a toalha, que não é mesmo que você usa, né, ou às vezes até uma buchinha, você passar no mamilo. No início fica mais sensível, descama um pouquinho, mas você vai reforçando o mamilo. Como se fosse uma esfoliação naquela região. Exatamente. Você vai fazendo ali e o mamilo vai ficando um pouco mais resistente, né? Então, essas duas situações, eu acho que são ainda situações que mais funcionam para preparar o mamilo para a amamentação. Quero te agradecer a participação nos nossos 2 programas, pelo que a gente viu da nossa conversa com relação à prevenção, realmente é o melhor a ser feito, né? Sempre tem como a gente prevenir, né? E o acompanhamento com o profissional, eu acho que essas pacientes terão essas orientações e aí é aquela coisa, né? Ficam preocupadas só em curtir o lado bom, tanto da sua vida ginecológica quanto da sua vida aí, de gestante, né? Então o nosso programa vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo sábado, 1h15 da tarde. Até lá!